Seja bem-vindo aos seminários do DET. Hoje vamos ter a nossa live, ou a nossa conversa, sobre o fascismo à brasileira. E quem vai nos conduzir por essa conversa é o nosso colega do Departamento de Educação, o professor Vinícius Carrilho Martinez. E, para que a gente possa seguir essa conversa aí, nós temos também, junto com a gente, o professor João Paulo Velho, que está também fazendo pós-doutorado no Departamento de Educação, e o professor Luiz Bezerra Neto, que é o professor do nosso Departamento aí de Educação, né? Então, a gente agradece aí a presença de todos, né, que estão chegando aqui, e seja bem-vindo, Vinícius. Se o Vinícius abrir o microfone, pessoal, nós ficaremos sabendo se ele... Boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco nesse momento. É um prazer muito grande. Já estive nesse evento num formato semelhante, justamente com o professor Luiz Bezerra. E já antecipo aqui, bom dia e boa noite para quem também nos acompanhar nos momentos seguintes, aqui pelo canal do YouTube do nosso Departamento de Educação. Apresento inicialmente minhas considerações e agradecimentos, então, à coordenação deste evento pelo Departamento de Educação, novamente ao professor Luiz Bezerra, por estar aqui novamente nos acompanhando, ajudando na conversa, João Paulo, que essa semana quase não nos vimos, né? Só segunda, terça, quarta e sexta, nos trabalhos do pós-doutorado, né? E queria mencionar, que não está aqui na tela com a gente, mas está na técnica, a Marcela. Hoje eu já defino como a monitora que forma monitores, especialmente na pedagogia, mas não só. Nós temos aí uma infinidade de trabalhos juntos, não vou lembrar aqui, mas só nesse semestre são pelo menos 5 projetos, 5 trabalhos em andamento, junto com a Marcela. Então, acho que mais do que merecido, é uma obrigação, né? Que a gente lembre e pontue a inclusão, a inserção aqui dos nossos graduandos e graduandas. Então, é isso. Legal, Vinícius, bom, hein? Estar aqui junto com a gente. Deixa eu dar um oizinho aí para o João Paulo também. Ô, João Paulo, então você está aí convivendo direto com o Vinícius, está merecendo um prêmio, né? Pô, boa tarde. Eu que agradeço estar com o professor Vinícius, um professor que agrega, um professor que é inclusive, né? Me permitiu fazer junto com ele, aceitou meu projeto de pós-doutorado. Estou muito satisfeito trabalhando com ele desde o dia 4 de janeiro de 2021. Ou seja, nós estamos mais de um ano juntos, né? Agradeço também aqui ostensivamente ao professor Bezerra, que me aceitou no projeto de pesquisa dele, através do professor Vinícius. Foi muito importante para mim, para poder fazer parte do doutorado, né? Então, só até agradecer os dois, né? E um pouquinho mais ao professor Vinícius, porque a gente está um ano e pouco junto ali, aprendendo bastante, lecionando junto com ele na graduação, desde o ano passado, em pedagogia, lecionando também junto com ele dentro do mestrado e doutorado do ano passado, na disciplina de Sociedade de Controle, e também nesse ano junto na graduação e na disciplina de Sociedade de Controle. Então, a gente já trabalhou junto umas 7, 8 disciplinas do ano passado até agora. Muito obrigado também por estar presente aqui, poder participar, e também juntamente com o senhor, professor José, uma pessoa que tem inúmeras publicações, tem uma carreira muito esplendor, brilhante dentro da UFSCar, né? Então a gente só tem a agradecer estar junto com vocês. Legal, João. Obrigado por ter vindo aqui. O Bezerra, tudo tranquilo por aí, Bezerra? Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar aí o Vinícius, o João Paulo, que já vi uma outra live do Vinícius, mas a gente nunca participou junto, o Zé Carlos, pessoal que está agora fora aí, né, o Luiz Roberto, a Marcela, e espero que seja uma tarde, noite aí bastante agradável e que a gente possa conversar um pouco aí sobre o que está acontecendo no Brasil, sobretudo essa questão do fascismo à brasileira. Muito obrigado.
Legal, pessoal. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar lá no bastidores, Vinícius, te ouvindo, e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. E uma boa fala aí para ti, e já estamos aí de volta. Vinícius, seu microfone está desligado. Essa é a fala padrão de todas as lives. Agora sim, Vinícius, fala aí. Enfim, então, dando andamento, espero que realmente a gente tenha um trabalho, uma tarde minimamente proveitosa e que a gente saia com algum aprendizado de fato, né? Ou pelo menos uma reflexão um pouco mais aprofundada. E que sintamos minimamente o prazer de estarmos aqui reunidos. Acho que isso é fundamental, né? Participar das coisas, dos eventos, com alguma satisfação. Em primeiro lugar, eu quero pontuar que nós vivemos uma crise gigantesca, mas uma crise com várias dimensões. Eu destaco, em primeiro lugar, uma crise de hegemonia, e que nós temos, por exemplo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, apenas a ponta de um iceberg. Lembrando aí de todas as ações provocativas e colonizadoras da OTAN. Nós temos, na sequência disto, junto com isto, uma crise sistêmica. O nome técnico seria esse, crise sistêmica. Uma breve descrição, que não é o caso da nossa conversa de hoje, em uma breve descrição, eu diria que o papel disruptivo do capital rentista está no interior da consciência. Desculpem, essa mudança de clima. Está no interior da consciência da classe trabalhadora, que agora se vê como uma espécie de acionista minoritária das bolsas de valores. Tem um texto recém-publicado sobre isso, também não é o nosso objetivo. Nós temos, junto e na sequência disto, uma poderosa crise política, que se inicia, obviamente, pela descrença na democracia como forma de governo. E aí, então, a aposta como uma espécie de terceiro elemento de uma crise global de legitimidade e que acarreta, indubitavelmente, no aprofundamento deste nosso fascismo nacional. E antes que perguntem, a minha interpretação de fascismo não é só aquilo que eu chamo de fascismo in natura, que é aquele que vemos na Itália, sobretudo na década de 20, com Mussolini. Fascismo, para mim, é uma espécie de medusa, ou é uma coleção de gatos, e podemos ter gatos de todas as formas, ou é uma coleção de peste, ou de vírus, e de pestes, então, que mudam de forma, de tamanho, de cor, assim como os gatos. Nesse sentido também, penso que podemos, ao longo ou das discussões, ou até retomando aqui ao final da minha fala, pensarmos em uma educação antifascista, mas que ela seja de fato eficaz, que ela esteja atinente ao princípio do processo civilizatório. Esse mesmo princípio que está, por exemplo, no artigo 215, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Que essa educação antifascista seja capaz de celebrar a ciência, o saber, o conhecimento, os conteúdos de qualidade, mas de qualidade mesmo, do ponto de vista técnico e do ponto de vista político. Aliás, como dizem tanto Paulo Freire quanto Saviani. E que são, obviamente, extremamente necessários ao desenvolvimento social e à própria condição humana. Essa educação fascista não depende de uma vocação, como diria Weber,
mas sim da confiança na relação causal e responsável. Então, de maneira mais clara ainda, que se estabelecesse uma lógica consequencial, preventiva, de precaução e de prudência. E não preciso lembrar o quanto há de conteúdo, o quanto há de conhecimento histórico, teórico, filosófico, ético, sociológico, etc. Só nesta primeira fala. No encaminhamento desta educação antifascista, que seja capaz, nós acreditamos a urgência em vermos uma educação pública com qualidade, ou seja, que seja pautada em conteúdos fortes, que partam de pressupostos científicos e lógicos, e dessa forma, que neguem o revisionismo, o negacionismo, o relativismo no conhecimento, da cultura, do próprio realismo político. Então, que enfrente todas essas coisas. E ainda deve implicar esta educação antifascista em favor de conteúdos históricos, científicos, morais e éticos, sociológicos e filosóficos, e que anunciem, além de tudo isso, e fortaleçam uma concepção libertária, igualitária, inclusiva, emancipatória e democrática, com pluralismo político e diversidade cultural, desde que não fascistas. Afinal, ao fascismo não cabe nenhuma forma de tolerância, nada, nenhuma. Entrando no tema, por fascismo à brasileira, subentende-se uma infinidade de questões. A mais óbvia, que está aí no título, é que nós vivemos sobre o reinado fascista no Brasil desde 2018. Mas será que nossa vocação é cesarista? Como também podemos supor ou depreender do título geral? Se nós pensarmos em termos de uma construção cultural sob os escombros da escravidão, com a formação de elites supremacistas, nós podemos facilmente ver que a autocracia, como dizia Florestan Fernandes, é a marca d'água do país. É a lembrança que nos indica a mitologia em torno de uma democracia racial. Por exemplo, nessa discussão, nesse imbróglio que se criou, que se gerou a partir de Gilberto Freire. Não sei bem se de uma leitura correta ou apressada, mas está lá a democracia racial. Desse modo, pensando nesta forma do cesarismo, não seria difícil indicar Getúlio Vargas, especialmente o Estado Novo, como forte ator do cesarismo regressivo e repressivo. Isto é, nossa cultura é de forte vocação autocrática, mas, tenho que dizer, nem sempre fascista ou cesarista. De modo geral, se fôssemos seguir Humberto Eco, nós reuniríamos todas as condições formais ou essenciais do fascismo, e mais algumas, que são bem particulares à formação social brasileira. Além disso, nós também teremos condições de lembrar ou de trazer Hannah Arendt, quando diz, e aqui fazendo uma analogia, no Terceiro Reich, o mal perdera a qualidade, pela qual a maior parte das pessoas o conhecem. Que qualidade é esta? A qualidade da tentação. Por que o mal não tem mais a qualidade da tentação? Exatamente porque houve uma naturalização do mal. Quer dizer, foi tão internalizado, tão bem aceito, que não nos leva mais à tentação. É uma espécie de dado natural. E aí, então, nesse sentido, podemos dizer que a cultura nacional adaptou esse modus operandi de um tipo de capitão do mato
aos tempos modernos ou pós-modernos, perseguindo negros, pobres, mulheres, crianças, idosos, indígenas, quilombolas. Nós adaptamos tudo isso a uma hipocrisia que transformou ou suavizou, por exemplo, o estupro e a pedofilia em violência sexual. E, por fim, na condição disto, nós temos uma espécie de transformação da Capitu, de Machado de Assis, na própria autora dos abusos e dos assédios que viria a sofrer. O termo suavizado de estuprador e abusador, na prática, retirador do ouvido das pessoas mais religiosas ou mais sensíveis aos nomes claros, aos nomes fortes, e que permanecem insensíveis ao fato em si e aos seus perpetradores, que são pedófilos, psicopatas, estupradores. Nada menos do que isso. Então, se assim nós quisermos, nós podemos invocar uma santa hipocrisia nacional como um diferencial daquele fascismo in natura, daquele de Mussolini. Aliás, a nossa santa hipocrisia ainda nos permite pensar que o Brasil é democrático. E eu ouvia recentemente, o João Paulo estava presente nesse momento, nesse evento, um indivíduo da academia dizer que passamos por uma democracia neofascista. E aí, o lembrete desta pessoa é que nós teremos eleições em 2022. Por isso, nós teremos uma democracia, porém neofascista. Bom, em primeiro lugar, será que nós teremos eleição? Segundo lugar, como é possível uma democracia neofascista? Em recentes auspícios do fascismo tupiniquim, este de agora, 2022, dessa semana, nós tivemos, ou no finalzinho da semana passada, nós tivemos o Tribunal Superior Eleitoral afivelando, amordaçando o show Lollapalooza, misturando-se liberdade de expressão dos artistas ali presentes e que não têm filiação partidária com campanha política. Ou será que o TSE agiu deste modo, ou tentou agir deste modo, uma vez que o próprio resultado saiu pela culatra? Por quê? Porque, tendo sido o próprio TSE revogado daquele palco, ele acabou sendo endireitado pelo STF, que revogou simplesmente essa decisão absurda. Basta nos pensar também em mais duas coisas simples. Como pode haver democracia em 2022 se houve golpe de Estado em 2016? Além de toda a história da farsa jato, que prendeu o candidato mais relevante exatamente no pleito de 2018. Será que há democracia depois de um golpe? Há Estado de Direito quando se sabe que o juiz que foi algoz tornou-se ministro da Justiça no momento seguinte? Em 2022, era ele próprio candidato a presidente? Digo era porque já não é mais. Este país não seria surreal? Não seria complexo demais? Ou será que vivemos na prática a transformação do realismo mágico de Gabriel Garcia Marques em um realismo trágico, né, à brasileira? Outra questão indagaria relações de um modo ainda inusitadas. Será que todo cesarismo é fascista? Ou todo fascismo é cesarista? Pois bem, basta nos lembrar, de acordo com Antônio Gramsci, que há a possibilidade de um cesarismo legislativo, quando o poder legislativo, então, ocupa-se do lugar de um único indivíduo, de um único César. Isto, obviamente, então, supera a figura icônica de um certo César entronizado, bem como traz à memória o fato de que aquele clássico absolutismo da pós-Revolução Francesa foi ele, absolutismo, promulgado por colegiados iluministas ou iluminados.
E também devemos apontar a ocorrência de um cesarismo progressista, como na leitura de alguns, do próprio Getúlio Vargas. Ou seja, nem todo cesarismo é fascista. Em um contexto precedente, aí já pela alcova de 2018, 2022, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, vinha preparando uma estocada quase final na democracia, sobretudo a partir das prisões políticas indiciárias, que são aquelas baseadas não em provas concretas, e, em consequência, na imposição de tribunais de exceção, violando-se, obviamente, todo o artigo 5º da Constituição Federal de 88. Isto chancelou o golpe de Estado de 2016. A partir de 2017, nós vimos um Brasil realmente, quer dizer, juridicamente, como portador declarado de um estado de exceção. Aí sim, sem nenhuma discussão possível, uma vez que passamos pela intervenção federal no Rio de Janeiro. E também vimos as reformas antitrabalhistas e previdenciárias. Em 2018, ainda no curso desse estado de exceção, as universidades federais foram invadidas pela Polícia Federal. O exemplo mais trágico que levou ao suicídio induzido do reitor Cancellier. A este conjunto arquitetônico de fetiches autocráticos de César, eu invocaria um tipo de cesarismo de Estado. Ou seja, a partir de 2017, os três poderes atuaram em uníssono para minar, destruir a democracia, a interação social e a sociabilidade. Três instituições postadas como icônicas do poder estabelecido, executivo, judiciário e legislativo, agiram como se fossem uma única medusa tripensativa. Ou seja, a tipologia do cesarismo de Estado que nos conduziria no momento seguinte ao fascismo nacional, pensando agora em 2018. Então, diria que nós viemos construindo uma teia de amarração entrópica e disruptiva da democracia, desde 2013, 2014, com aquelas revoltas infanto-juvenis. E nós avançamos por dentro de um cesarismo de Estado, 2016, 2017, e desembocamos no fascismo nacional em 2018. Lembrando que foi pelo voto livre, secreto, soberano e digital. Em complemento, ainda podemos dizer que a mera proposição de uma PL antiterrorista é desta semana, a partir da presidência da República, procurando criminalizar definitivamente os movimentos sociais, em especial o MST, não credencia a autoria, por pior que seja, a um nível digno de César. A lembrar que esta iconicidade tropical, que pertence a este enviado à Rússia, mais pende para uma comicidade do que para a realidade que mereça ser comentada. Por outro lado, todo fascismo faz recorrência a césares reacionários, sanguinários, revisionistas e sádicos. É certo também que nem todos colocaram fogo em Roma, no sentido literal. Porém, simbolicamente, os camisas pretas incendiaram a vida comum e o processo civilizatório. Mas, por outro lado, ainda podemos analisar os escombros e os recolhos da recente história política nacional a partir de um certo bonapartismo, que seria, portanto, a terceira possibilidade de análise do Brasil. Lembrando que a primeira seria o fascismo, a segunda o cesarismo
e a terceira, o bonapartismo. Já destaco aqui que o bonapartismo clássico não se aplica ao nosso contexto de forma geral. Talvez a Ucrânia, mas a Ucrânia com a resposta da OTAN, mobilizando esquadrões, Azov, por outros países, que não apenas europeus, mobilizando armamentos e soldados de outros exércitos para lutarem contra a Rússia. Talvez aí se configure o bonapartismo. Mas lá, cá entre nós, não. Para nós, possivelmente uma espécie de bonapartismo soft, e que se apresenta, soft no sentido de mais, não moderado, mas talvez em que a pílula seja mais dourada. Se apresenta quando há um controle estatal hegemônico por grupos de poder associados ao capital. Contudo, em que pese a forma bonapartista, aquela clássica, ser matriz do estado de exceção e com origem naquela França de 1843, que eu tenho certeza que o Bezerra vai mencionar, de trás para frente, traz algumas variações que foram agregadas ao nosso modelo germinal. Esse assim chamado modelo bonapartista tem como forma Estado uma condensação, uma maneira política de gerir o Estado com uso abusivo de forças ideológicas e repressoras. Só que a gente não pode esquecer de jeito nenhum do envolvimento de forças militares, não paramilitares, de forças militares externas. E isso não temos no Brasil ainda. Alimentando-se aí uma fragilidade cultural e política de determinadas classes subordinadas. De outro modo, ou consequentemente, arvora-se como república ou democracia representativa, mas, no fundo, acaba manobrando grupos sociais para desorientação política e transformando opositores em inimigos. Aí há uma aporia, digamos assim, ao fascismo. Há muita coisa a ser dita, o meu tempo já avança, que eu estou controlando aqui. Eu vou pular um tanto quanto essa definição de bonapartismo. Mas quero dizer, portanto, que precisamos de um iluminismo inspirador e que bem poderia ter desembocado no absolutismo, como foi classicamente. Porém, para nós, deveria avançar numa ideia de educação antifascista. E devemos afirmar que sem educação não há razão pública, porque não há consciência política. Só se conhecendo a menoridade, o assistencialismo e o patrimonialismo. O objetivo dessa educação antifascista, então, seria transmitir e fortalecer uma fé, sim, mas uma fé na nação enquanto projeto nacional ou na formação de um Estado nacional que superasse esta clivagem de classes como nós temos hoje. E aqui estou citando Michelet. Portanto, uma educação antifascista tem que ser direta e simples, objetiva e contextualizada. Mas isto não significa perder a sensibilidade, tal qual perceber que os mais experientes deveriam ensinar nas primeiras séries. Ainda é Michelet. E vou avançar em Michelet também. Como diz, então, textualmente, abre aspas, imaginai o espetáculo de um Lagrange que, em meio à lição, estacava de súbito, sonhava, esperava-se em silêncio. Por fim, despertava e lhes entregava.
toda ardente, a jovem invenção recém-saída do seu espírito. Este grande gênio estava ensinando para os mais jovens. Obviamente, podemos concluir com uma necessidade, com uma urgência e obrigatoriedade, a fim de se provocar todas as áreas da educação, a fim de que conversem melhor e de modo mais aprofundado com as demais áreas do conhecimento. No nosso caso aqui, em particular, com as ciências sociais e com a ciência política em especial. É isto. Para o primeiro momento, fiz uma síntese de um roteiro que constava com quase 10 páginas. Então, eu poupei vocês dessas 10 páginas e eu espero que esta retórica, pelo menos, tenha animado a vontade para que continuemos no enfrentamento e no combate de todos os males sociais, políticos, que enfrentamos em 2022. Muito obrigado. Nós que agradecemos a tua fala instigante aí, e vamos passar aqui para o João Paulo, para ele começar os seus comentários, depois a gente passa para o Bezerra. Então, tá bem, obrigado pela oportunidade. Observando a fala do professor Vinícius, já tendo lido o conteúdo dele, né, a gente vê que conteúdo relevante, tão importante que a gente vem vivenciando aí nos últimos 6, 7 anos, né? Então, enquanto é um conteúdo muito atual. Então, eu peguei algumas falas dele aqui, por exemplo, com a educação antifascista, né? Então, revendo, por exemplo, falar um pouquinho dela da reforma do ensino médio. Já que uma educação, para ser antifascista, ela tem que ser capaz de compreender o que está acontecendo, capaz de refletir, né, e se opor a esse sistema. E a gente consegue ver que o ensino médio, né, que foi criado agora por esse atual governo, né, e na verdade pelo governo anterior, onde ela retira da educação inúmeros conteúdos, ou pelo menos reduz a quantidade, como filosofia, sociologia, nem vou falar de química e física, mas principalmente sociologia, filosofia, estão retirando todos esses conteúdos. Então, enquanto vai comprometer esse estudante de ter capacidade de refletir, analisar o contexto atual para poder se opor a esse sistema, né? Então, a gente vê que é uma educação que ela, a princípio, reduz a qualidade, né? Porque ela retira conteúdos importantes, e ela não foi por acaso. Me parece ter sido proposital, que é para que a gente realmente tenha estudantes que não consigam ser críticos, não consigam ser reflexivos e não consigam se opor a esse fascismo que a gente acredita que possa estar incluso dentro do Brasil, né? Aí eu peguei algumas falas aqui também, como, por exemplo, fiz um levantamento aqui, né, do artigo que eu vi do Boron, onde o Boron, Attila Boron, né, ele coloca que no Brasil, na verdade, não existiria praticamente um fascismo, porque o fascismo seria da época exatamente da Itália, no período de 1919 até 1930, né, e que as características que a gente tem no Brasil seriam características que se opõem à Itália, que seria específico da Itália, né? Então o professor Vinícius coloca bem que não é bem assim, né? É um fascismo lá da Itália, que o Boron coloca que é somente da Itália, daquele período, daquela burguesia, né? O professor Vinícius coloca bem que ele tem uma nova roupagem, ou seja, o fascismo ele é como qualquer empresa, ele tem que mudar, ele tem que acompanhar a evolução, senão ele vai acabar caindo, ele vai acabar perdendo, né? E esse fascismo ele está tendo uma nova roupagem e, portanto, no Brasil ele se apresenta com uma nova roupagem, ou seja, com um novo viés para poder se manter, né? Então, a gente consegue ver aí, nessas questões de fascismo, todo dia, como o professor Vinícius bem coloca, descrença na ciência, descrença descaso, na verdade, né? Descaso com as pessoas mais humildes, com as pessoas que são de baixa renda, com as pessoas mais carentes, né? A gente vê esse descaso com ele. Inclusive, eu vi uma fala do nosso presidente, né, colocando bem assim, que o Brasil ele vive uma situação de que aqui não tem miserável, não tem pobreza, né?
Então é um descaso realmente com o presidente. E seria mais ou menos nesse sentido, no começo agora, de colocar sobre a fala do professor Vinícius, né, que ele coloca muito bem essa questão do governo, então, de se opor a tudo isso, né? Então a gente consegue ver que realmente o Brasil é um país que, de alguma forma ou de outra, o governo é um governo, tudo indica como sendo um governo fascista, né? Porque as características são diferentes, que é normal, já que a gente vive dentro de um governo 100 anos depois da Itália, né? Mas, mesmo com essas características mudadas, não quer dizer que nós não sejamos um governo fascista. Da minha parte seria isso por enquanto. A partir do momento que for entrar outras interações, a gente vai participando um pouquinho mais aí. Legal, João Paulo. E você, Bezerra, o que pensa sobre essa situação? Luiz, Fala, Vinícius. Só antes de você começar, Luiz, eu só queria confirmar uma coisa que eu acho essencial, que o João Paulo falou aqui, só para não perder o gancho. A ciência, e a gente conversa bastante sobre isso, João Paulo, na disciplina lá, a ciência, obrigatoriamente, leva à crítica, porque não há outra forma de fazer ciência que não seja com crítica. Porque ciência sem crítica é ideologia, ou é reprodução, né? Então, na verdade, para fazer ciência, que envolve de modo obrigatório um processo de construção do conhecimento, nós temos de fazer uma crítica ao que está dado como pressuposto, ao que foi indicado lá, eu coloco sempre com 1 milhão de aspas, ao que foi indicado como paradigma. Sem esta condição, nós somos meros reprodutores de fórmulas, de algum saber, de alguma indicação e etc. Quer dizer, é da lógica da ciência fazer crítica. E é por isso que esta reforma do ensino médio desobriga o ensino de ciências. Né? Porque, naturalmente, discutir ciências, ser provocado pelo fazer ciência, motivaria a lógica crítica nas crianças e nos jovens. Né? Isso a gente conversa sempre. Obrigado, Luiz. Desculpa. Sem problemas, Vinícius. Afinal de contas, você hoje é a estrela do evento. É você que está apresentando. Não, eu só gostaria de colocar algumas questões que, aliás, eu já participei de outras discussões e mesmo contigo já fiz essa discussão. Na verdade, se a gente vai denominar o que está acontecendo de fascismo ou não, isso para mim não é o problema, porque o problema para mim não está exatamente nessa denominação. O que nós temos que romper é com a tradição autoritária que nós temos no Brasil. O Brasil é um país de tradição autoritária. Um país que tem ainda uma herança escravagista muito forte, inclusive com um presidente que se elege dizendo para a classe trabalhadora, vocês vão votar em mim, mas eu vou transformar vocês em escravos, porque ou vocês vão ter o trabalho ou vão ter os direitos. E trabalho sem direito é escravidão. Então, nós temos, nesse sentido, que combater esses princípios autoritários que nós temos no Brasil. Na verdade, que nome que isso tem, qual é o nome que vai se dar para isso, para mim, embora alguns considerem um grande problema, para mim não. Para mim, o grande problema é o autoritarismo que a gente tem no Brasil e que isso nunca se rompeu desde a colônia. Desde a colônia, nós temos senhores escravos, temos patrões que adorariam ser senhores de escravos, que adorariam que os seus funcionários não tivessem nenhum direito e que já há algum tempo vem fazendo campanhas e lutando para que todos os direitos sejam revogados, senão aquilo mesmo que você falou da antirreforma trabalhista. Além disso, dentro desse germe autoritário, eu concordo plenamente que, depois de um golpe como o de 16, não dá para falar em democracia. Democracia após um golpe, democracia com um juiz que manda prender seus opositores para não ter opositor,
para não ter candidato que possa combater ou que possa disputar com eles? Que democracia é essa? Então, na verdade, eu penso que é esse princípio autoritário que nós temos que combater no Brasil, tá? Independente do nome que se dê a isso. A educação ela tem um papel importantíssimo nisso. Não é por acaso que, no Brasil, sempre se renegou a educação à classe trabalhadora. Sempre se renegou e, quando a classe trabalhadora conseguiu o acesso à escola, a primeira coisa que a burguesia fez foi desconteudizar a escola. Vocês querem escola? Tudo bem, vocês vão ter acesso à escola, mas não vão ter acesso ao conteúdo. Reservando para essa mesma burguesia aquilo que é, por exemplo, o ensino superior. É muito interessante a gente ver, quando se faz, por exemplo, os vestibulares no Brasil, o que se cobra dos alunos. Não é o conteúdo que ele estudou, porque aquilo que se dá na escola pública não é cobrado em conteúdo. Passou a ser mais ou menos com o Enem. Mas antes do Enem e agora, o cachorro latindo aqui, esse é o problema do estar em casa nesses momentos. É um dos. E o cachorro não é meu, viu? Do vizinho. Quando a gente tem essas questões, por exemplo, do ingresso no ensino superior, as escolas cobram dos alunos da escola pública aquele conteúdo que ele nunca teve, porque, na verdade, ela está reservando vaga, porque está cobrando exatamente o conteúdo que foi dado para um determinado grupo nas escolas particulares. Então, se cobra aquele conteúdo, quem teve o ensino numa escola particular tem a condição de ascender ao ensino superior, e a classe trabalhadora, que é dado um ensino de segunda categoria, vai ser renegado a ela qualquer possibilidade de avançar. E a gente tem visto isso, sobretudo, quando havia uma luta para que se estabelecesse ações afirmativas, para que a classe trabalhadora, através das ações afirmativas, tivesse acesso à universidade. O que mais tem se combatido são as ações afirmativas. São as vagas étnicas, são as vagas sociais, são as ações afirmativas. Então, eu penso que é fundamental para a gente pensar nisso, no combate a essas formas autoritárias e de conservação de poder da burguesia e desses grupos no Brasil. Então, eu penso um pouco por aí. Tá? Obrigado por enquanto. Vamos continuar esse nosso bate-papo. Legal. Luiz, eu peço também para falar 2 minutinhos aqui. Essa nossa conversa é antiga, e óbvio que a gente não vai responder aqui, porque você vai se lembrar que no último encontro, o professor Marcos iniciou dizendo exatamente isso, né? Esse é um debate insolúvel, esse é um debate que não vai ter fim. E obviamente, não vou ficar esticando o fim desse negócio. Eu diria que eu concordo com você com todo o diagnóstico que você fez, mas eu discordo do prognóstico. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu penso em autoritarismo, eu procuro, por exemplo, fazer uma distinção do que é autocracia, como está lá no Florestan Fernandes. Eu vou dar um exemplo simples. Qualquer um de nós aqui que insira um acréscimo um pouquinho maior de conteúdo, ou que, às vezes, para nós é um pouquinho a mais, mas para quem está ali do outro lado pode ser muito a mais, ou aquele que estabeleceu uma prova, não é o meu caso, mas aquele que estabeleça uma prova um pouco mais objetiva, poderá ser plenamente chamado de autoritário. O que não corresponde à ideia de autocrático, né? Então, eu faria essa ponderação. Quando eu falo do diagnóstico e do prognóstico, eu estou pensando que buscar
uma análise conceitual, e por isso eu insisto na coisa do fascismo, e faço também uma analogia, é como buscar um médico adequado. Porque do médico adequado, diante dos sintomas, diante das ocorrências que nos afetam, obviamente sairá um prognóstico também mais acertado. Ou seja, o que eu entendo da realidade, o que eu analiso da realidade, me leva ou não a uma ação mais adequada. Então, eu não vejo, nesse caso, também apenas como uma questão conceitual. No caso do fascismo, além de tudo isso que você falou, eu diria que, no nosso caso, há um combate visceral ao princípio civilizatório. E não é à toa o quanto se ataca, o quanto se viola a Constituição Federal de 88. Mas só para frisar, então, que a nossa discordância é mais em relação ao prognóstico do que em relação ao diagnóstico. Mas será que essa questão quando a gente fala assim fulano, tal governo é fascista, né? Ele tem isso tem duas conotações, né? Tem uma que é a conotação da luta política, que no fundo acaba sendo uma ferramenta, né? No fundo vira uma pedra para a gente jogar, né? Assim, essa é uma das coisas. A outra é essa discussão teórica e também até militante, né? Da gente buscar compreender o que se trata disso, né? Assim, o que é efetivamente esse governo. E aí, ou esse ou outros governos, né? Até para a gente buscar a compreender qual que é a ação, né? A tomar. Uma das coisas que é muito forte no fascismo é a ideia da valorização do líder, né? Assim, se for pegar lá no Weber, o fascismo ele prima pela dominação carismática também, né? Ele não é só da dominação militar ou, né? Ela entra até numa questão de ideologia, né? De uma determinada classe buscar aí a sua hegemonia a partir desse líder, né? Essa é uma das coisas. Em contrapartida, aí fica a questão, né? Muitas vezes, quando a gente pensa na contraposição, a gente tem, quem sabe a gente no movimento político, acaba se contrapondo com um outro líder carismático, né? E aí, a gente seria combater o fascismo com uma postura fascista? Só para provocar aí vocês aí. O que você acha, Vinícius? O Vinícius está pensando que ele vai me matar. Eu vou responder de acordo com a lição de casa. Eu fiz a lição de casa, esse livro aqui, do ano passado. Aproveito para fazer um merchandising e vou responder de acordo com a lição de casa, mas prometo não cansar e não matar todo mundo. Eu vou fazer uma breve listagem do que seria a composição do fascismo. Não quer dizer que não possamos trazer mais dados. Aliás, eu trouxe mais alguns hoje. Primeiro, nós temos de ter a presença muito forte do nacionalismo. Segundo, como bem mencionou aqui o Luiz, temos de ter uma clareza sobre o que é autocracia. E, então, além disso, também acrescento, no nosso caso especialmente, o corporativismo. Digamos que aí são dois elementos. Temos de ter com clareza a presença do militarismo e do paramilitarismo, que no caso brasileiro é conduzido por milícias. Temos de ter, e o Brasil de novo reforça isto, o lema, uma espécie de dogma de afirmação da segurança nacional. No caso brasileiro, além disto, há uma confusão, mas é uma confusão proposital,
entre segurança pública e segurança nacional. Para o fascismo à brasileira, a segurança pública se transforma em segurança nacional. Dá a entender-se lá, numa violação da própria Constituição Federal, quando define o que é o segurança pública, mutilando-se esse artigo, procura-se interpretar no sentido de que a Constituição garantiria uma espécie de intervenção militar no país inteiro, exatamente porque se faz esta confusão. Outro dado, um desprezo absoluto ao direito. Quando eu digo direito, vamos pensar tanto no sentido da legalidade quanto da legitimidade, porque podemos ter um direito extremamente abusivo, podemos ter um direito que, na verdade, é um antidireito, podemos ter uma espécie de naturalização do direito à opressão. Então, tudo isso deve ser abolido. Agora, esse direito que é inclusivo, esse direito que é social, trabalhista, esse direito que patrocina como uma espécie de meio, de médium, a legitimidade no interior do processo civilizatório, isto tem que ser afirmado. E não preciso citar aqui, são inúmeros exemplos de direito com legitimidade, a começar da Lei Maria da Penha. Outro dado, que é obrigatório ao fascismo, é o anti-intelectualismo, é o combate à ciência, como dizia aí na sua fala também o João Paulo. No nosso caso especial, esse anti-intelectualismo envolve, além do combate à ciência, o menosprezo à cultura, uma deturpação à própria cultura nacional, buscando se afirmar numa espécie de supremacia, misoginia, capacitismo e etc. E no exemplo mais concreto do final de semana, a tentativa de imposição de uma censura prévia pelo TSE aos artistas que participavam do movimento Lula-Palusa. Lula-Palusa. E o último item que eu destacaria, que é obviamente característico do Brasil, é a presença, a insurgência da religião como ópio do povo. Este ópio do povo é tão forte que está para além da iconicidade, está para além da suposição de uma mitologia, né? Basta lembrar de quanto nós devemos ourar, né, em troca de recursos, em troca de benesses do dinheiro público. Ouremos. João Paulo, o que você pensa sobre isso aí? O que você falaria para a gente sobre esse tema? E principalmente pegando então ali a fala do professor Vinícius, né, também do professor Bezerra, com relação ao fascismo de não querer cultura, de ser anti-educação, para que a população não tenha capacidade de fazer crítica, fazer julgamentos, né? Então a gente teria possibilidade desses gestores, dessa elite que quer ficar no poder, que quer manipular, ter muito mais facilidade, porque teria uma população incapaz de questionar o que a gente realmente vive no país, né? Aí a gente faz referência de novo ao ensino médio. Dentro do ensino médio, pesquisas que eu fiz, que a gente participou de lives, a gente viu muitas pesquisas de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, de um grupo de pesquisa, onde ele coloca que o ensino médio, do jeito que está agora, que entrou agora em 2022, né, a reforma do ensino médio, que retira a filosofia, que retira a sociologia, entre outras disciplinas que reduz também a quantidade, né? Na verdade, como a filosofia também retirou a quantidade, faz com que o indivíduo ele não consiga ter capacidade de refletir, não consiga ter capacidade de julgar, né? E ainda coloca outras disciplinas, né, na qual o estudante ele tem capacidade de escolher, com 14 anos de idade, né, qual é o caminho que ele vai seguir. Aí, segundo essas pesquisas feitas por mim, pelo Observatório de uma Universidade Pública aqui do Rio Grande do Sul, né, que isso tende a fazer o quê? A fazer com que o estudante do ensino médio ele busque se qualificar tecnicamente dentro do ensino médio e, portanto, não tem um viés de fazer o ensino superior. Como se para ele fizesse o ensino médio e se direcionasse ao mercado de trabalho, não precisasse do ensino superior, né?
Então, parece que esse ensino médio ele tem um viés de fazer o quê? Olha, a classe trabalhadora, as pessoas mais carentes, elas vão fazer o ensino médio e vão se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Para ter o quê? Um salário bem pequenininho. Enquanto aqueles que estudam uma escola privada, de grande qualidade, eles têm um novo ensino médio, porém, com um complemento dentro da própria escola, ou com os pais pagando o ensino paralelo, né? Um caso, um pré-vestibular, um pré-ENEM, onde eles vão ter todo um outro conteúdo para poder entrar dentro da universidade, e não universidade privada, universidade pública, porque aquele que vem da classe privilegiada, ele tem muito mais oportunidade de entrar no ensino superior público. Então a elite consegue, né, se manter dentro do ensino público, tendo melhores condições financeiras e contribuindo para que a classe pobre, a classe trabalhadora, ela tenha um ensino de menor qualidade para não questionar as situações, porque a gente não compreende, né, não tem capacidade de julgar, não vai julgar. Da minha parte é isso. E aí, Bezerra, o que você fala para a gente? Acho que é fundamental a gente pensar nisso que o Vinícius colocou, isso que o João Paulo colocou, para a gente pensar um pouco o que a gente quer, né? Porque nós temos vários problemas. Eu acho que junto com a questão que o Vinícius coloca da questão religiosa, da questão de como as pessoas são manipuladas pelos mercenários da fé, nós temos também as mídias, né? Que não basta ser a mídia a que mais se sobressai, a que tem a maior empresa de telejornalismo do país, de novelas e tal, essa formação que essas mídias trazem, ou essa antiformação, né? Essa deterioração da informação trazida por essas mídias. As fake news que são passadas, sobretudo as fake news que vêm pelas as outras mídias, né, como as redes sociais, essas discussões que se dão em rede social, que não tem, ou que tem muito pouco a ver com a verdade. E eu acho que a gente tem visto isso, por exemplo, ontem, o ministro de governo vai lá e posta alguma coisa para comemorar algo que é deturpador da história do Brasil. O 1º de abril, que transformaram no 31 de março, como o dia da Revolução, que, na verdade, foi um grande golpe, ser comemorado, nós temos que lembrar, para não se repetir, jamais comemorar, defender torturador, fazer apologia à tortura, defender que as pessoas que morreu pouco, que o regime militar matou pouco, porque matou 3 mil pessoas e que deveria ter matado 30 mil. Defender que a classe trabalhadora tem que sair no meio de uma pandemia para produzir, para dar lucro para as grandes empresas e que essa classe trabalhadora não precisa se preocupar, porque se você morrer vai ter outro para te substituir. E aceitar passivamente essa situação é uma coisa extremamente absurda. Então, é isso que nós precisamos aprender a combater. E combater, inclusive, os mercadores da fé que se aproveitam de uma pandemia para vender feijão dizendo que vai curar quem comer aquele feijão. Coisas extremamente absurdas. Essas pessoas que deveriam estar na cadeia estão em cima de púlpitos. Então, a academia vai ter um papel fundamental, não só no sentido das suas pesquisas e tal, mas no sentido também de combater esse tipo de absurdo que é cometido dentro desses locais que são feitos justamente com esses interesses. Então, volto a repetir, combater o autoritarismo, combater todas as formas autoritárias e combater, sobretudo, as fake news que levam as pessoas a acreditar nessas coisas que são próprias desses mercadores. Acho que é por aí e acho que é importante a gente estar sempre discutindo, sempre trazendo à tona, sempre relembrando essas questões. Relembrar e combater. Jamais comemorar desgraça e combater
não só aquele que faz apologia ao torturador, mas todos que com ele concordam fazem apologia à tortura. E se fazem apologia à tortura, tem que ser combatido. O Marcelo Guimarães, Bezerra, ele diz que concorda contigo, porque o cerne da questão não é o termo a ser utilizado, né? Ele aponta isso aí. Mas, em contrapartida, ele diz, mas, porém, é muito pertinente a expressão bonapartismo. Mudou aqui o negócio, peraí. A expressão bonapartismo utilizada pelo Vinícius, né? E ele aponta, né? Assim, olha, é até pior, o atual presidente sequer pretende construir uma imagem carismática de representante popular, né? Será que há uma preocupação dessa construção de imagem de um representante popular, alguma coisa? O que você pensa disso, Vinícius? Bom, eu penso, como falei no início, que não cabe associar bonapartismo ao Brasil. Eu vou destacar o mesmo item que eu mencionei, que e é isso como está descrito pelo Marx no livro 18 para o Mar, que é a atuação decisiva de exércitos regulares na repressão popular, dos insatisfeitos e etc. Isso para citar um único elemento. Então, retiro aí o bonapartismo. Esta iconicidade que o sujeito apresenta, que sujeito enviado à Rússia, isso é uma das características mais iniciais, presentes, para se definir o que é o fascismo. Essa aposta no mito, essa ressurreição do mito, assim como o fascismo alemão, que nós conhecemos como nazismo, fez com o mito de Armínio, né? O mito fundador do povo germânico. Então, você tem que recriar o mito, reencarnar o mito, no caso, o mito de Armínio, do fascismo alemão, estaria ali em toda a simbologia, em todo o gestual, em toda a apologia ao crime, à violência, ao genocídio que Hitler e todos os seus comandados apresentaram. E aí concordo com esta afirmação do Luiz. Nós não temos apenas um mito do mal, né? Nós temos seguidores do mito do mal. E mais, o número de seguidores cresce numa velocidade considerável. Bezerra, o que você nos diria sobre isso aí? Não, eu vou continuar pensando nessa questão, né? Por exemplo, acho que o Vinícius coloca muito bem, o número de seguidores do mal vem crescendo. É preciso a gente perceber que isso cresceu no período em que o Brasil deveria ter se democratizado. No período que nós mais tivemos democracia, é o período onde cresce esse tipo de coisa. E aí, com todas as fake news, e principalmente as fake news feitas pelos meios oficiais, feito o telejornalismo oficial, é que vai levar a população a acreditar nessas questões. E aí todas essas campanhas de moralidade, de defesa da família, de defesa da propriedade, todas essas campanhas de anticorrupção, feita justamente por quem sempre patrocinou a corrupção, por quem sempre praticou a corrupção, pelos partidos de direita, os partidos de direita que sempre administraram esse país, que sempre desenvolveram a corrupção nesse país, e são esses partidos que vão ter voz na mídia. Então, nós temos que também
entender qual é o papel da mídia, até para contrapor essa mídia, porque a mídia, se a gente pegar os principais jornais do país, apoiaram o golpe civil-militar, deram todo o apoio a esse golpe durante o período que o golpe existiu, apoiaram todos os jornais escritos, os telejornais, o golpe em 2016, e sabiam que era golpe, e até agora eu não ouvi esses telejornais, que sempre cobram autocrítica do PT, fazerem autocrítica do seu papel durante esse período que eles estimularam, patrocinaram o golpe. Então, é fundamental a gente pensar nisso, porque um dos papéis fundamentais desses grupos para beneficiar um determinado grupo, para beneficiar a burguesia, é primeiro transformar tudo em mercadoria, inclusive essas notícias. E essas notícias transformadas em mercadoria é mercadoria que é vendida de qualquer forma e falsamente. E é preciso a gente começar a discutir também na academia, uma coisa que eu venho chamando a atenção sempre, é com essa coisa da tal da pós-verdade. Pós-verdade é mentira, é fake news. Pensar essa coisa dos novidadeiros, que traz um monte de coisa dentro da chamada pós-modernidade, para que a gente repense um pouco as nossas práticas, para que a gente consiga compreender que nós vivemos uma sociedade de classes. Enquanto a gente não compreender que a nossa sociedade é uma sociedade de classes e que os interesses da classe trabalhadora não são os mesmos interesses da classe que compra força de trabalho, nós não vamos ter condições de enfrentar essa burguesia que tem em suas mãos os meios de comunicação, os meios de produção, tem nas suas mãos o controle do Estado, o controle dos aparelhos ideológicos do Estado e que controlam o executivo, o judiciário e o legislativo. Enquanto a classe trabalhadora não entender isso, nós não vamos ter condições de ter uma sociedade livre, democrática e soberana, tal qual a gente deseja. Luiz, não é uma divergência, é só uma consideração ainda com Florestan Fernandes. Além desta divisão de classes, nós temos uma sobreposição, digamos assim, de um ideário escravista. Ou seja, é uma mentalidade escravista, com uma herança maldita, né? É o tal do quartinho da empregada para a classe média, quer dizer, que retrata bem o despejo, né, de certas pessoas, como se ainda houvesse uma relação de casa grande senzala no século XXI. Então, além de toda aquela construção opressiva, dissociativa das classes tradicionais, burguesia e proletariado, que está absolutamente em cima disto, em que, na verdade, todos nós somos parte de um enorme mecanismo de formação de mercadorias, eu acrescentaria esse dado. Além dessa composição de mercadorias, esta herança maldita, autocrática e escravista. O exemplo, para mim, que é assim, irrefutável, é o tal do quartinho da empregada, seja em apartamento, seja em casa da classe média. A pessoa ali está à disposição daqueles indivíduos 24 horas por dia. Bom, a última vez que isso aconteceu no Brasil, ainda havia escravidão. Esse é um ponto, e eu queria responder a Elaine antes de eu sair aqui. Se a mudança de cenário, projetando-se um novo
novo, entre aspas, governo, mudaria de maneira mais clara, mais efetiva, o quadro na educação. Eu penso aqui que, de modo imediato, nós teremos, mudando, obviamente, o campo político, né? Nós teremos mudança de nomes, mudança de perspectiva, mudança de projetos, né? Mudanças ideológicas. Então, de certa maneira, retornando ao processo civilizatório. Então, obrigatoriamente, nós teremos de ter algumas mudanças. Mas ainda estamos no campo formal das coisas, né? Demitir alguém e nomear outros, obviamente com uma concepção completamente diferente. O ponto que me parece mais angustiante, na verdade, eu dividiria em dois. O primeiro é da ordem econômica. É um país quebrado. É um PIB em retrocesso. Na melhor das hipóteses, é um PIB crescendo 0,5%. Né? Então, não se faz grandes mudanças sem dinheiro. Né? Não se faz grandes reformas sem dinheiro. A gente não reforma o guarda-roupa, não reforma a casa, não reforma o carro, não reforma nada sem dinheiro. Né? E é assim que o país está. Além disso, é um processo de desindustrialização crescente. Vejamos aqui em São Carlos, a Electrolux organizando lista de demissão coletiva de centenas de trabalhadores, para citar o exemplo de São Carlos. Então, esse é um ponto. E o outro, já lembrado aqui pelo Luiz também, nós temos mais de 30 milhões de seguidores. Né? Nós temos mais de 30 milhões de pessoas que, para usar uma expressão clássica, romperam aquela casca fina chamada civilização. A civilização, na ordem da cultura, é uma casca muito fina, né? E que deve ser defendida continuamente, deve ser protegida continuamente, para que não se rompa. E essa casca fina da civilização no Brasil foi rompida. E dessa casca fina surgiram todos os tipos bárbaros, psicóticos, psicopatas, sádicos, que estavam guardados, estavam retidos, represados nessa casca fina da cultura nacional. Então, isso já ocorreu. E não foi só em 2018. No mínimo, a partir de 2013, 2014, mas talvez um pouco antes. Bom, mas isso se rompeu, efetivamente. E essa casca fina da cultura não adianta, não dá para tapar com um band-aid. A gente não vai botar todos os sádicos de volta lá para baixo da casca fina da cultura. Na verdade, eu chamo de esgoto. A gente não vai botar todos no lugar de volta, né, no momento seguinte, em 2023. Porque 2023 é um band-aid. E um band-aid não segura um psicopata. Então, eu diria para você que vão, no mínimo, 20 anos para recobrar, para retomar o ponto em que nós estávamos, que estava muito longe do ideal, mas era o ponto que nós tínhamos em 2013, com aquelas revoltas infanto-juvenis. O início, né, dessa ruptura da casca fina da civilização. Para retomar aquele ponto que já era desgastante, não sei se estou sendo pessimista ou realista, mas eu diria que são 20 anos. Mais ou menos isso. Legal, pessoal. A conversa tá boa, mas daqui a pouquinho a gente já tem que ir embora, né? Então, João Paulo, qual que é a tua última fala aí em cima desse papo que é interessante? Às vezes desanimador, né, pela situação que nós estamos vivendo, mas
a gente tem que tentar compreender o que acontece com esse nosso Brasilzão, né? Para poder ter uma ação política, pedagógica adequada, né? Qual que é a tua última fala aí para encerrar a nossa conversa, João? Aproveitando para fazer a última fala mesmo, porque já estamos a 1h15. Então, bom, assim, como falou ali a pergunta da Elaine Alves, né? Ela perguntou o que a gente acredita a respeito do ensino, né? Se houver uma mudança de governo. Então, eu não vou falar da universidade, que o professor Vinícius, como coordenador, experiência, o professor Luiz também tem muito, né? Então, o ensino superior eu deixaria mais para eles. Vou falar sobre o ensino médio, onde eu pesquisei bastante. A gente acredita que sim, tá? Que é possível, com o novo governo, haver uma mudança de melhorar a qualidade do ensino. No entanto, não há esse grande interesse. Então, é preciso que nós, enquanto docentes, e quem é estudante, buscar sempre investimentos em políticas públicas, investimento em educação, porque investimento em educação é, como o próprio nome diz, né, é investimento. Tá? E a gente vê que o ensino médio, do jeito que ele foi montado, que começou esse ano agora, e o terceiro ano vai ser em 2024, tá? Então a gente não pode dar um diagnóstico agora, a gente vai ter o resultado dele em 2024, vamos ver como é que vai ser o estudante. Mas tudo indica que ele é preparado para entrar no mercado de trabalho em nível médio, ou seja, ele não é preparado para ingressar na faculdade. Então, se tivermos poucos estudantes voltados para o ensino superior, tá? Nós vamos baixar a qualidade do ensino. E o que a gente precisa? Realmente reivindicar, tá? Políticas públicas, investimento em educação, que é fundamental. E quanto ao ensino médio, a gente comentou muito nas nossas lives, né? Que nós também colocamos em pauta o que é a revogação do novo ensino médio, ou seja, cancelar ele e retornar ao que era no passado, porque tinha muito mais conteúdo e havia muito mais possibilidade de a gente trazer o estudante, tá, com conteúdo através de docentes competentes, qualificados, né, cada vez mais, né? Isso eu sou testemunha disso. Poder mudar, então, essa consciência desses estudantes. Então, seríamos a favor de retornar ao ensino médio com mais conteúdo. Essa seria principalmente a minha fala, então, e obrigado a estar presente. Obrigado aí, João, pela tua participação aqui, bom te ouvir. Só antes de passar para o Bezerra, para a última fala dele, resgatar aqui a fala da Joaci Benício, que ela diz, né, devido às políticas de interesses, o objetivo é acabar com a coisa pública, para atender os interesses do setor privado, aniquilando o Estado. Aí, Bezerra, agradecendo a sua participação, qual que é a tua última fala aí sobre esse tema? Na verdade, eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade do debate. Eu acho que é um debate que não se esgota, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Para a gente não esquecer, sobretudo, os motivos do golpe de 16 e o golpe de 16 que vai gerar o que a gente tem aqui. Eu costumo dizer que o golpe de 16 foi dado quando, a partir de 2015, se promulgou a lei da empregada doméstica. A classe média que tinha em casa uma escrava, como disse o Vinícius, seu quartinho e tal, fazia tudo, e não recebia por isso férias remuneradas, horas extras, essas coisas todas. Né? Quando tiraram isso da classe média, a classe média, com seu espírito escravista, escravocrata, foi para a rua reivindicar que voltasse ao que era antes, ou seja, que a empregada doméstica que agora estava adquirindo o direito deixasse de ter. E, desgraçadamente, a maioria das empregadas domésticas são pessoas de pele negra e com pouca alfabetização, mantendo a estrutura escravista que esse país sempre teve. E é isso que a gente tem que combater. Defender uma sociedade livre, democrática, soberana, igualitária, para que todos tenhamos futuramente, claro que não é na nossa geração, a minha geração, a nossa geração não vai mais ver isso, mas que a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, possa ter um país muito melhor, muito mais livre. Não estou dizendo isso assim também tão otimista, até porque o que eu tenho visto da juventude é justamente a juventude que tem aderido a esse pensamento autoritário, esse pensamento reacionário, mas a gente tem que ainda depositar esperança nessa juventude e tentar abrir os olhos dessa juventude para que ela perceba o mal que está nesse pensamento
aí de cunho escravista nesse país. Então, resta agradecer e parabenizar o Departamento de Educação, não por uma iniciativa que já vem de algum tempo, mas pela sua continuidade, né, esperando que avancemos mais nesses e em outros debates. Muito obrigado. Legal, Bezerra, obrigado. Vinícius, qual a sua última fala aí para a gente? Eu queria agradecer essa oportunidade a todos os presentes, as instigações aqui do Bezerra, do João Paulo, dizer para a Elaine que eu vou sair pensativo com isso também, inclusive para tentar ser mais realista e menos pessimista. Agradecer novamente a Marcela, lembrando que é a monitora dos monitores. Quero agradecer ao Marcelo Guimarães, porque exatamente faz uma consideração à participação de todos nós aqui neste evento. E, se eu tiver mais um segundo, eu quero ler como forma de talvez trazer um pouco de esperança para todos nós. É uma breve passagem de Paulo Freire. Diz assim, abre aspas. A razão de ser de minha esperança radica na natureza inacabada do meu ser histórico, inconcluso, mas consciente da minha inconclusão. Me acho inserido num movimento permanente de busca. Minha esperança se funda na impossibilidade de buscar desesperançadamente. É nesse sentido que tenho afirmado que não sou esperançoso por pura teimosia, ainda que eu seja mais teimoso, mas por uma questão de radicalidade ontológica. A nossa esperança tem de ver com a nossa capacidade de decidir, de romper, de escolher, de ajuizar. Eu acrescentaria, de advogar. Advogar como defender e lutar. Tornamo-nos seres éticos, conscientes, sonhadores, utópicos. Por isso, seres a quem a esperança faz falta. Obrigado. Eu que agradeço, Vinícius, João Paulo, Luiz. Agradecer também o pessoal que está no nosso apoio, né, que é o Luiz Roberto Gomes, que está na retaguarda, a Elaine Alves e a Marcela Resch, né, que deram todo esse apoio. E convidamos a você que está aí de curtir essa live aqui, de compartilhar, de se inscrever aí no nosso canal, porque com frequência nós estaremos aqui transmitindo outros debates interessantes sobre a educação. Até uma próxima.